Eu vou usar tricoline 100% algodão no tecido principal e no forro. Vou utilizar também um pedaço de TNT gramatura 40 do fininho para fazer uma terceira camadinha, uma espécie de um filtro por dentro da máscara. Se você quiser fazer somente com os tecidos, fica a seu critério. Vou utilizar o molde tamanho P, porém no arquivo de molde tem também tamanho M e G. Eu vou dobrar o meu tecido ao meio, direito com direito, e eu vou posicionar essa parte do meu molde aqui na dobra do tecido. Você vai notar que está escrito aqui, indicado o local da dobra. Vou traçar todo o contorno do molde e vou recortar aqui na linha do risco com o tecido dobrado. Você pode alfinetar para os tecidos não saírem do lugar. Nesta parte do forro eu vou fazer da mesma maneira. O tecido já cortado fica dessa forma, então só para você entender, essa parte da dobra é a parte que vai ficar no nariz e essa parte da pence é a parte que vai ficar no queixo. E o tecido aberto fica com esse formato. Este filtrinho de TNT que eu vou colocar por dentro, eu vou fazer um pouco menor aqui na largura. Então, nesta parte que é onde vai ficar o elástico, daqui para cá eu vou marcar 4 centímetros só para eu me situar onde eu devo fazer a dobra do molde para poder riscar nesta parte do TNT. E assim eu vou posicionar novamente a parte da dobra na dobra do meu TNT e vou traçar da mesma maneira o contorno do molde. Também vou recortar na linha traçada. Nós vamos manter o tecido dobrado, aqui está a dobra, então nós vamos costurar esta parte redonda e esta parte menorzinha aqui, com uma margem de costura de meio centímetro, que no meu caso é um pé de máquina. Vamos dar retrocesso no início e no final. Essa costura eu também vou fazer aqui no meu forro e também no TNT. Com as 3 partes costuradas, nós vamos agora fechar essa pence. Então, a gente vai abrir. Esta aberturinha da pence vai se encontrar costura com costura. Então, você pode tombar uma costura para cada lado, para não acumular tecido de um lado só. Ou, se você preferir, você pode abrir as costuras e vincar bem ou passar a ferro. E aí, você abre desse outro lado também. Nós vamos fechar essa costurinha novamente com um pé de máquina, retrocesso no início e no final. Aqui no forro também, a mesma coisa, vamos fechar. E no filtro de TNT também, a mesma coisa. Com essa costurinha feita, a gente fica com este formato aqui, olha. E esta partezinha aqui vai ficar no queixo. Eu vou pegar o forro primeiro, aqui eu tenho o direito, então eu vou posicionar no avesso e vou pegar o meu filtro de TNT e vou colocar avesso com avesso. Vou encontrar as costuras aqui embaixo, prender com o alfinete e vou passar primeiro uma costurinha de segurança prendendo o TNT no meu forro. Prendi o forro na parte de baixo, eu vou prender agora na parte de cima, encontrando aquele vinco da dobra com o vinco da dobra do forro. Novamente, eu vou passar uma costurinha de segurança para prender aqui na parte de cima. Se você não for colocar esse filtrinho de TNT, é só você pular essa etapa. Então, nós temos o forro e o tecido principal. Nós vamos posicionar agora direito com direito. Alinho aqui na parte do queixo, costura com costura, prendo com o alfinete e agora eu vou fazer a costura de fechamento aqui da parte de baixo com um pé de máquina, margem de costura de meio centímetro. Depois eu venho com a parte de cima, encaixo certinho, direito com direito e venho fazendo essa mesma costurinha de fechamento aqui na parte de cima. Antes de desvirar, nós vamos dar uns piques aqui nessa parte, porque ela é um pouquinho curva. E aqui também, alguns piques bem nessa curvinha. Dessa forma aqui. Agora podemos desvirar por uma das laterais. Aqui nós precisamos abrir bem as costuras
acertar bem direitinho o alinhamento, passar a ferro para que elas fiquem assentadas. E na parte de cima também. Com o tecido passado e as costuras vincadas, agora nós vamos passar um pesponto de acabamento bem na bordinha em toda a volta, porque já vamos aproveitar para fechar essa borda aqui. Ficou dessa forma. E agora aqui nas laterais nós vamos fazer a dobra para que fique o canalzinho para poder passar o elástico. Eu prefiro fazer as máscaras dessa forma, onde a gente tem a possibilidade de ajustar o tamanho do elástico se for necessário. Então esse elástico eu vou passar por dentro do canalzinho que nós vamos fazer aqui e vou dar um nó, que tanto dá para colocar o elástico como também uma fita de amarração, se você preferir. Aqui nós vamos dobrar meio centímetro para dentro, vincar e dobrar novamente com um pouco mais de 1 centímetro, no máximo 1,5 centímetros. Nós vamos passar a costurinha aqui nessa borda de dentro, com bastante retrocesso no início e no final, para prender bem este canal do elástico e ter a possibilidade de colocar tanto o elástico roliço como o elástico chato. Com esse espaço aqui a gente também consegue passar uma fita de amarração, que pode ser fita de cetim e até mesmo fio de malha, se você tiver e preferir usar. A costura fica dessa forma e desse lado nós vamos fazer a mesma coisa. Com relação à medida do elástico, a gente tem que entender que não existe medida padrão, uma vez que cada rosto é de um tamanho, de um formato. Então, o que eu vou passar aqui para você é uma medida de referência para você ter um parâmetro para cortar o seu elástico. Então, eu quero deixar bem claro que essa medida pode variar de rosto para rosto. Como eu vou inserir o elástico e dar um nó na ponta, eu prefiro que esse meu elástico esteja com sobra do que fique apertado. Então, para o tamanho P, a minha sugestão é de 26 centímetros, para o tamanho M, 28 centímetros e para o tamanho G, 30 centímetros. Então, você vai precisar de 2 pedaços, um para cada lado. Vou colocar o meu elástico no passador de elástico, passar aqui por dentro. A minha dica é, não dê um nó muito apertado, principalmente se você for vender. E oriente a pessoa que for usar que ela pode ajustar esse elástico. Se você apertar esse elástico, vai ficar muito difícil depois de desfazer o nó para ajustar. Então é melhor que o elástico esteja sobrando para que a pessoa possa apertar e ajustar esse nó. Ou se precisar afrouxar, ela também consegue fazer um nó mais na pontinha e apertar bem esse nó depois que ela já tiver ajustado. Depois que o tamanho do elástico estiver ajustado, você pode colocar esse nó aqui para dentro. E ele fica escondidinho. E temos a nossa máscara anatômica prontinha. Para a impressão correta do molde, você deve abrir o arquivo no programa Adobe Acrobat Reader. Esse programa é gratuito e você pode tanto usar no computador como no celular. Para imprimir os moldes no tamanho exato que eles estão, a impressão deve ser feita em tamanho real. Então, nós vamos abrir aqui para imprimir. E aqui nas configurações de impressão, você vai ver que nesta opção aqui, tamanho real, é a opção que deve estar selecionada para que os moldes tamanho PNG saiam impressos no tamanho correto. Depois de imprimir, você vai conferir os quadrados de conferência que tem em cada página e vai verificar que as medidas estão batendo certinhas. Então, o molde sai certinho quando a gente imprime em tamanho real ou então em escala 100%. A minha dica agora é para quem quer alterar o tamanho dos moldes. Então, se você quiser reduzir o tamanho P para fazer um tamanho infantil, você vai selecionar página atual ou página 1, que é, no caso, a página do tamanho P. E em vez de imprimir em tamanho real, você vai mudar para escala personalizada para que você possa alterar a medida. Dessa forma, você consegue reduzir o seu molde de forma proporcional. E aí, você vai precisar fazer testes. Você pode colocar aqui 90%, e aí você vai observar que ele já reduziu um pouco aqui. Imprime, faz o teste, ainda está grande, eu quero reduzir para uma criança menor. Coloca 80%, reduz mais um pouco, faz o teste.
e você vai ajustando dessa forma. Você pode reduzir por porcentagens em relação ao tamanho real que eu deixei para você no molde. Quando você imprime em 80%, o seu molde está 20% menor do que o original. E se eu quiser aumentar? Então, eu já tenho lá o meu tamanho G na página 3, vou mudar para a página 3, vou colocar aqui em tamanho real. Esse é o tamanho real do tamanho G. Mas se você achar que esse tamanho G ainda está pequeno para algumas pessoas, então você pode ampliar esse molde. Aqui na escala personalizada, o tamanho real dele é 100%, nós podemos aumentar essa porcentagem. O único detalhe aqui é que se você aumentar muito esse molde, ele não vai caber numa única folha de papel A4. Vamos tentar 110%. Olha, 110% aqui para mim ele ainda cabe. Uma pontinha do molde talvez não seja impressa, mas se por acaso você fizer aqui a porcentagem de ampliação e não couber numa folha só, eu vou colocar um tamanho maior, tá vendo que está cortando o molde aqui no cantinho. Então, nesse caso, eu vou precisar usar 2 folhas para imprimir esse molde. Eu seleciono aqui, pôster, e aí ele vai dividir esse molde em 2 folhas de A4. Ao escolher pôster, você precisa redefinir novamente a escala de impressão, que no caso a gente tinha colocado 120%, para que ele faça essa ampliação do molde. Você pode selecionar marcas de corte, para que você saiba aonde exatamente você vai cortar na bordinha do papel para poder emendar esse molde no local correto. Você faz a impressão e depois une as 2 partes do molde. Essa dica aqui vale para qualquer molde que você tiver em arquivo PDF. Você consegue ajustar o tamanho reduzindo ou aumentando a porcentagem aqui na escala personalizada.